Eram 100 ovelhas juntando o aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Morei numa tarde, ao voltá-las todas, me faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pulou em seus ombros, ao redil voltou. Essa mesma história volto a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pulou em seus ombros, ao redil voltou. Curou suas feridas, pulou em seus ombros, ao redil voltou. Amém, amém, glória a Deus. Amém, amados. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós lermos a palavra. Confesso para os irmãos que levantei pela manhã e falei com o Senhor, falei, meu Deus, uma palavra. E o Senhor me trouxe aqui nesta carta de Paulo aos Filipenses, irmãos, no capítulo de número 2. Eu estava lendo esta palavra. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos ler a palavra. Quem sabe nesta noite, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Quem crê que Deus pode falar contigo aqui nesse lugar? Diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo de número 2, irmão. Filipenses capítulo 2, que diz a palavra do Senhor. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranhável afeto e compaixão, completai o meu, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz,
pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo, para que no nome de Jesus se prove todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E sorte que, Deus amado, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar, e não ter corrido nem trabalhado em vão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, perante esta palavra que nós lemos com os irmãos, nós queremos, meu Deus, fazermos uso desta palavra aqui na noite de hoje, Senhor. Eu sei que os irmãos, meu Deus amado, são servos valentes, homens e mulheres que compreendem a palavra, são homens que têm entendimento, meu Deus, do mistério e da revelação do céu. Pai querido, continua abençoando nesta noite a vida dos meus amados, dos meus queridos irmãos, para nós compreender, Senhor, a tua vontade de uma forma gloriosa, de uma forma linda, de uma forma poderosa, que possamos compreender a revelação da tua palavra. Ajuda, meu Deus, o teu povo, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Aceite, irmãos. Desocupe as mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. A noite de vitória, irmãos, noite de vitória, principalmente quando nós estamos na casa do Pai, a gente sente a alegria do Senhor. E nós, olhando para a palavra, irmãos, a gente cada dia vai meditando na palavra, e cada dia Deus vai falando de uma forma diferente. Que já analisou isso? Você lê a palavra, prega a palavra, e no outro dia você vai ler o mesmo texto, e parece que o Senhor toma a gente em direção diferente daquilo que você pregou em outra oportunidade que teve. E eu estava aqui meditando nesta carta e analisando a vida deste homem chamado Paulo. Amém, irmãos? Um homem que deu de tudo de si para que pudesse agradar a Deus em toda maneira de ser. Foi um homem que a gente podemos entender que quando ele escreve esta carta, Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava preso em Roma, dentro de um presídio. Dá para entender isso? Mas sabendo das notícias que estavam ocorrendo em Filipe, Paulo começa a escrever a carta para enviar para os irmãos, para que os irmãos pudessem colocar a casa em ordem. Embora nós entendemos que essa igreja aqui, essa carta que Paulo escreve, não tem tantas coisas para corrigir, somente 3 situações que precisavam ser corrigidas. Mas Paulo mais escreveu também aos irmãos de Filipenses para agradecer aos irmãos. Olha que coisa linda, irmãos, porque os irmãos de Filipenses, irmãos, ele tinha o coração aquebrantado, coração bom. Através das ofertas, através da sua coleta, ele mandava para os irmãos lá de Jerusalém, os mais pobres, os mais necessitados, e suprir a necessidade deles. Enquanto Corinto era uma igreja rica, um pouco próspero, mas infelizmente já não tinha o mesmo sentimento para com os outros. Enquanto os irmãos de Filipenses, ele era este povo voltado. Amém, amados? Quem pode entender isso? Voltado para ajudar aqueles que precisam, para os necessitados. E muitas das vezes na nossa caminhada
caminhada também nós precisamos pedir a Deus essa graça. Quem está entendendo? Para ajudar aqueles que estão precisando da ajuda, seja no aspecto espiritual e seja também na vida material. Aleluia. Então a Bíblia está falando para nós, irmãos, sobre a vida deste Paulo, que ele está preso, mas o coração deste homem, mesmo dentro do presídio, estava voltado para aquela igreja que ele, na segunda viagem missionária, a gente lemos sobre isso esses dias atrás. Eu estava comentando com os irmãos que quando Paulo teve a missão, passa a Macedônia e ajuda-nos, e Paulo concluiu que o Senhor chamava ele para anunciar o Evangelho. E numa dessas viagens ele foi lá, pregou a palavra. Deus levantou um povo para que pudesse servir ao Senhor à luz da palavra. Agora Paulo escreve carta, aleluia, para edificar a igreja que um dia ele passou e abriu o trabalho, mas agora ele tem uma palavra. Amado, quem está querendo, diga glória a Deus. Amado, isso é tão gratificante de saber da preocupação de Paulo. Ele não era alguém que abria um trabalho e abandonava, não, ele deixava sempre alguém ali como responsável, alguém capaz, alguém que tinha a graça de Deus, que o Espírito Santo, para que pudesse cuidar da igreja do Senhor. Nos dias de hoje não é diferente, né, meus amados? Deus sempre capacita homens e mulheres para fazer a obra do Senhor com alegria, aleluia, não com tristeza, né, irmãos? Porque tem muitos que fazem a obra para se aparecer, outros querem fazer a obra para achar que é capaz, mas não. E tem aqueles que fazem a obra com simplicidade, mas acreditando que Deus está no controle de tudo. Quem crê que Deus está no controle da tua vida aí? Dá glória bem alegre. E Paulo era esse homem, e ele tinha um servo que ele levava as cartas, porque hoje, irmãos, tudo é muito mais fácil, né? De repente você quer mandar um Sedex para Curitiba, rapidamente você chegou no correio, já pagou ali, já leva. Mas naquela época não, era muitas vezes a pé. Amém? Aqueles servos saíam, andavam à distância, levando, entregando as mensagens, ou coisa gloriosa. Mesmo doente, às vezes ele estava doente, cansado da caminhada, mas ele com amor. Paulo escrevia e ele entregava as cartas, glória a Deus. Aleluia. E a igreja não era questão de 2 quilômetros, 3 quilômetros, era muito longe, mas estava ali o servo de Deus, incansavelmente fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz que Paulo agora, ele está junto com, vamos dizer assim, junto com alguns irmãos, Timóteo. Ele já tem esses homens que têm uma sabedoria tremenda ao lado deles. Paulo agora já tinha Água, Priscila, ele tinha também outros demais companheiros para fazer a obra. Ele já não estava só. Mas aqui nós encontramos que nesse capítulo de número 2, ele traz uma palavra para nós entender qual é a sua vontade. Ele diz assim: portanto, há algum conforto em Cristo? Você sente que há? Quem se sente confortável em Cristo Jesus? Quem se sente o conforto dele? Todos nós sentimos o conforto em Cristo Jesus. Quem é consolado por ele? Existe alguma consolação? Quando você está triste, o que você fala? Espírito Santo, arranca essa tristeza. Quem falou com o Senhor Jesus assim? Quem sabe no dia de hoje aqui? Tem alguém? Tira essa tristeza, tira esse sentimento de amargura que está dentro de mim. E ele tem, aleluia, esta dádiva, irmãos, de consolar, porque ele tem o Espírito Santo, que é o nosso consolador. Aleluia. Quantas vezes nós ficamos angustiados, quantas vezes nós ficamos tristes e nós clamamos por ele, e esse consolador chega, tira toda a angústia, oh glória a Deus, e traz alegria. Agora eu vejo aqui, irmãos, tem alguma comunhão no Espírito? Nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo. Quem tem essa comunhão com o Espírito Santo aqui? Se talvez você perceber que o Espírito Santo está ficando distante de ti, começa a falar: Espírito Santo, não me abandona. Espírito Santo, não me deixe. Espírito Santo, não me deixa só. Irmãos, para louvar a Deus precisamos do Espírito. Para pregar a palavra precisamos do Espírito. Ninguém consegue fazer nada para Jesus sem a presença do Espírito Santo, porque aí as coisas se tornam profissionais.
a primeira coisa quando nós chegamos na igreja é falar: Espírito Santo, não me deixe eu estar no altar sozinho, mas que eu possa simplesmente abrir a minha boca e o Senhor, através do Espírito Santo, possa falar com a tua igreja, para que os irmãos possam entender a tua palavra. Porque somente o Espírito Santo é que pode convencer alguém da sua transgressão. O pregador pode até pregar bonito, pode até pregar com sabedoria, mas se o Espírito Santo não mover, irmãos, ele vai sair da mesma forma que entrou. Mas se nós transmitir essa palavra, seja ela na simplicidade, e o Espírito Santo cooperar conosco, vai ter alguma mudança na nossa vida, em nome de Jesus. Quem crê que todo dia nós vamos mudando a nossa vida? Porque tem pessoas que Deus fala com ele 10 vezes e ele fica na mesma situação, porque ele não foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando o Espírito Santo fala, aleluia, coisa gloriosa acontece em nossas vidas. Algum estranhar a fé e compaixão. Versículo 2: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo. A igreja precisa sentir a mesma coisa, ter o mesmo sentimento. A igreja é isso, irmão, porque a igreja é um corpo. Quem pode entender isso? Todos nós aqui formamos um corpo. E quem é o cabeça desse corpo? Cristo é a cabeça. Mas nesse corpo, uma simples unha machucar, todo o corpo vai sentir. Se o olho machucar, o corpo vai sentir. Se a mão direita ou a esquerda machucar, o corpo vai sentir. Mas a Bíblia está falando que Paulo está dizendo que completai o meu gozo. Paulo está dizendo: vocês aí, Filipenses, complete o meu gozo aqui, vocês tenham o mesmo sentimento, que haja em vocês o mesmo amor, glória a Deus, sentindo uma mesma coisa. Eu vejo assim a igreja quando está passando por uma fase de dificuldade, não é somente um que fica triste, sim ou não? Quase todo irmão fica ali meio triste. Mas também tem uma coisa: quando a igreja começa a revigorar e começa a ter um avivamento, todo mundo se alegra. Quem tem essa alegria gloriosa, diga glória a Deus. É porque nós somos um corpo em Cristo. Agora vem uma exortação para nós aqui, irmãos, que às vezes quando eu leio essa palavra, ela mexe comigo, que é o versículo de número 3: nada façais por contenda ou por vão, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém, amados? Amém. É bonita essa palavra, não é, irmãos? Tudo que nós fazemos não podemos ter contenda. Tem pessoas que fazem as coisas, mas é contenda. É ou não é? Tem ou não tem, irmãos? Faz por contenda. Quando não é por contenda, é por vanglória. Queremos ser visto. Se não for para mim ser visto pelos outros, eu também não vou fazer, porque eu tenho que ser a estrela da noite. Não tem pessoas assim, infelizmente, fracamente, mas existem muitas pessoas que para ele ou ela tem que se aparecer. E na verdade nós como cristãos só temos uma coisa: que nós não venhamos nos aparecer, mas quem tem que aparecer é Cristo na nossa vida. É Ele que tem que aparecer. Agora a Bíblia diz assim que nós nunca podemos se achar melhor do que o outro. Sim ou não? Nós não podemos se achar. Às vezes nós precisamos até considerar o irmão com mais capacidade do que a gente. Sim ou não? Aquele irmão é abençoado. Porque tem pessoas que às vezes ele menospreza o irmão mais simples, achando que ele é o tal. E na realidade não. Todos nós somos iguais e precisamos da misericórdia de Deus. Quem precisa da misericórdia de Deus, então amém, bem alegre. Eu quero ir para o versículo 5, que diz assim: de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo. Aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no versículo de número 6, que sendo ele em forma de, não teve por usurpação ser igual, mas aniquilou a si, fazendo, oh meu Deus, a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
Eu preciso mais e mais da tua graça. Quem tem dito assim para Jesus, eu preciso mais e mais da tua graça. Ele sendo o próprio Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, não. Tomou a forma de servo. Olha que coisa, irmãos. Ele deixou o trono de glória para se tornar um homem. Aleluia. Sabe qual era o objetivo dele? A nossa salvação. Se ele não tivesse tomado a forma de homem, talvez nós não estaríamos nem aqui, irmãos. Talvez nós não estaríamos aqui. Mas ele tomou a forma de homem. Mas o versículo 7 diz assim: mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele se humilhou, tomou a forma de servo, aleluia, foi para o Calvário, levando meus pecados e os teus pecados. Um homem, glória a Deus, como ele, na forma de homem, ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Mas ele tomou todo o peso sobre nós. E sabe o que ele fez? Criou um rebanho, que nós estamos hoje aqui glorificando o seu nome na beleza da sua santidade. Esse é o Senhor que nós servimos. Só que Deus, vendo a humilhação do seu filho, tomando forma de servo, o Senhor disse assim: eu também vou te exaltar. Olha, porque quando Deus vê que alguém se humilha, Deus exalta. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Todas as vezes quando você vê que alguém é soberbo, você vê que essa pessoa só vai sofrer. Quem pode entender isso? A soberba leva ao sofrimento, mas quando alguém é humilde, o Senhor exalta. Quem está crendo, diga glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz no versículo de número 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome que é sobre todo, me ajuda, irmão, que é sobre todo, pelo que também exaltou, olha, deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se trova todo. Oi, irmão, isso é forte, você não está entendendo, tem irmão que não entendeu aqui ainda. Aleluia. Sobre todo joelho, tanto os que estão nos céus, como que também os que estão na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Cristo e Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez você não sabe o valor deste nome, o poder deste nome. Aleluia, glória a Deus. Neste nome, irmãos, demônio vai embora. Você crê que vai embora? Você crê? Você profetiza isso? Quem já viu o demônio ir embora em nome de Jesus? Nesse nome, enfermidade vai embora. O câncer pode estar matando qualquer pessoa, mas se você clamar por esse nome e Deus se agradar, o câncer sai, e a vitória daquela pessoa que é cancerosa vai adquirir a saúde para a glória do Senhor, porque o nome dele é poderoso. Quem pode entender o conteúdo desta palavra? E nós estamos aqui no nome de quem, irmãos? De Paulo? Nós estamos no nome de Silas aqui? Nós estamos no nome de Timóteo? Não, nós estamos no nome de Jesus. Aleluia. E nesse nome nós sentimos a presença do Espírito Santo passeando no meio da amada igreja lá na Lassúria. Oh, gloriando lá na Lassúria. Uma coisa gostosa, irmãos, é saber que através deste nome a gente se alegra. Através deste nome nós vamos vencendo. Eu sempre comento para os irmãos: é uma irmã que está dentro de casa cuidando da sua louça, mas falando do nome de Jesus. É um irmão que está no trabalho, mesmo trabalhando, mas falando do nome de Jesus. É alguém que está dirigindo o seu veículo, o seu dia a dia, e falando do nome de Jesus. É alguém que chega dentro da igreja, prostra o joelho, a primeira coisa que fala é do nome de Jesus. É o crente que vai
não tem vitória. Quem tem orado e colocado o nome de Jesus na frente de tudo? Pai nosso que está santificado é o teu nome. É o nome dele que santifica, é o nome dele que purifica, é o nome dele que levanta, é o nome dele que restaura, é o nome dele que capacita, é através do nome dele que a igreja vai marchando. Sem o nome dele, aleluia, nada somos. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, crendo. Versículo de número 12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, olha Paulo dizendo, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. Irmãos, obedecer a Cristo é independentemente aonde nós estivermos. Se você estiver dentro de casa, obediência na palavra. Você está andando pela rua, obediência na palavra. Nós estamos, vamos dizer, dentro de um mercado e na obediência da palavra. Glória a Deus, porque nós temos o que, irmãos? A garantia da nossa salvação. Porque enquanto nós estivermos aqui em vida, irmão, nós corremos o risco de perder. Sim ou não? Por isso que Apocalipse diz: eis que cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Mas tem um versículo que ele diz assim: eis que venho sem demora, mas guarda o que tem, para que ninguém tome a tua. A coroa que nós podemos analisar, irmão, se nós não tiver a salvação, nós não vai ter a recompensa. A coroa é a recompensa daquilo que nós fizemos. Mas se nós não for salvos, nós vamos receber a coroa da vida? Não, mas eu creio aqui num povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, que tem certeza da sua salvação. Amém, amados? Vamos mais um pouquinho para a palavra? Porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como efetuar segundo a sua. Então Deus opera segundo a vontade dele, irmãos. Não é a nossa vontade. Às vezes você vai conversar com certas pessoas e às vezes ele deixa muito a desejar acerca disso. Eu já vi cristão que ele fala assim: eu coloquei o Senhor na parede esses dias. Eu estava falando com Deus, eu falei, coloquei ele na parede, porque comigo é assim: ou é ou não é, é tudo ou nada, ou ele faz ou não faz, ou é Deus ou não é. Isso é um pensamento errôneo do indivíduo, sim ou não? Porque Deus sem nós, ele continua sendo Deus, e nós sem Deus, nós não somos nada. Tudo é segundo a sua vontade. Se ele quiser te dar uma bênção, ele vai. Se ele quiser abrir uma porta de emprego para alguém que está desempregado, ele abre ou não? E se ele não quiser abrir, não vai abrir. Se ele quiser te dar saúde, ele vai dar. E se não quiser te dar saúde, não vai ter. E você vai ter que conformar. Nós vamos ter que conformar com tudo que ele faz. Porque tem pessoas que falam: ah, meu ente querido morreu, e descapela, fica triste. O tempo passa e você tem que conformar, porque o que ele faz está bem feito. Deus não é homem como nós. Às vezes você fala assim: mas por que Deus? Não tem questionamento. Ele quis, ele fez e acabou. E nós temos que agradecer ainda a ele por tudo que ele tem feito na nossa vida. Quem está entendendo? Muitas vezes você não consegue entender a grandeza desse Deus, mas nós precisamos compreender que tudo depende dele, e tudo é segundo a sua vontade. Se ele quiser abençoar essa obra, acrescentar mais um número de salvos, ele vai acrescentar ou não? Mas se ele quiser provar o obreiro, vai ficar na prova. Mas quando Deus quer abençoar, Ele nos abençoa, e você não sabe nem de onde vai vindo as almas. Você vai pregando e as pessoas vão caindo na graça, e o Espírito Santo vai cooperando nos corações, e quando você menos espera, a casa de Deus está bonita para a glória do Senhor. Porque tudo depende dele. Está certo que nós temos que fazer a nossa parte, que é levar a palavra, falar de Jesus para alguém, mas quem dá o amém é Ele. Quem pode entender, diga glória a Deus. Por isso que às vezes nós paramos, olhamos, analisamos e falamos: Senhor, nós estamos nas tuas mãos,
porque sem ti nada nós podemos fazer. Pela força do braço, irmão, ninguém consegue fazer nada. E ontem eu estava pregando a palavra e eu pedi até oração para o irmão Zé Ileques. Quem conhece o Zé Ileques? Acho que os irmãos não conhecem, é irmão do pastor Ailton. E eu estive na casa dele essa semana. Inclusive ontem nós tiramos até uns 10 minutinhos de oração. E hoje, se for possível, nós vamos orar um pouquinho também, irmãos. Eu fui na casa daquele homem e eu voltei assim, pedindo a misericórdia de Deus. Porque às vezes você pensa que você já viu tantas enfermidades e às vezes você não viu nada ainda. Aquele homem adquiriu uma enfermidade no nariz, e nesse nariz a enfermidade está lastrando toda a boca. E sabe o que é, irmão? Bicho. O bicho comendo o homem vivo. Entendeu? Deu para entender? Você sabe que é uma pessoa que nem você e eu aqui, e os negócios lá trabalhando, dói ou não dói? O homem não tem paz, não dorme, não, aquela inquietação o tempo todo, desespero de dor. E nós ali orando, falando: Jesus, tem misericórdia. Quem vai estar orando por ele, dá uma amém bem forte. Eu pedi oração no grupo para os irmãos, porque são coisas que você vê, irmãos, que parece que não é normal, parece uma coisa difícil de a gente compreender como ser humano. Mas nós precisamos entender que nós oramos, repreendemos toda a macumba, e nós falamos: é segundo a vontade de Deus. Se ele quiser operar, ele opera. Quem crê que ele pode fazer? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Já estamos encerrando, irmão. Versículo 14, junto comigo. Fazei todas as coisas sem e nem contenda. Eu acho muito bonita essa palavra, irmãos. Tudo que nós fazemos com amor. Hoje eu cheguei aqui, fiquei tão feliz. O irmão chegou aqui, já abriu a igreja, já pegou o ponto, já passou a mão no pano, já foi passando a igreja, já estão cuidando lá também, fazendo a obra de Deus com amor. Porque tem muitos que fazem com murmuração. Tem muitos cristãos que falam: quantos anos você tem na igreja? 15 anos. Quantas vezes você limpou a igreja? Nunca. Às vezes a gente começa nas mínimas coisas. Sim ou não? Sim ou não? Talvez alguém fale assim: mas está cuidando do banheiro, está cuidando de alguma coisa. Eu me lembro do João Gabriel, que ele diz assim: não comecei a fazer a obra limpando o banheiro, e hoje é um presbítero abençoado na casa do Pai, fazendo a obra do Senhor. Quem pode entender isso, irmãos? Fazer todas as coisas sem contenda e sem murmuração. Sabe que a Bíblia está dizendo? Para que sejais irrepreensíveis. Oh, irmãos, que coisa linda! Mas faz a obra sem contenda, porque se você for fazer qualquer coisa, a partir do momento que você e eu fez alguma coisa e já murmuramos, já recebemos a nossa recompensa. Amém? De Deus você não vai ter recompensa. O murmurador não recebe recompensa. Mas se você fez alguma coisa para o Senhor e não murmurou, não é com contenda, é com amor, a recompensa virá. Aleluia! Quem espera essa recompensa de Deus, dá uma glória bem alegre. Glória a Deus. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus. Aleluia! Inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, mas a qual resplandeceis como astro no mundo. E todas as vezes que eu leio essa palavra e eu começo a analisar uma coisa assim: resplandecer como astro no mundo. Eu fico olhando, não sei se os irmãos têm um certo conhecimento, que a lua ela não tem luz própria, ela precisa da claridade do sol para ela brilhar. A lua só brilha se o sol o atingir. Quem crê que você também só pode brilhar se o Espírito de Deus estiver na tua vida? Nós somos esta pessoa que precisa de Deus. Nós somos dependentes dele. Aleluia. Porque tem alguém que fala: eu quero brilhar. Não, você não brilha se o Espírito de Deus não estiver na tua vida. Mas se o Espírito de Deus estiver na nossa vida, aonde você colocar as plantas dos teus pés, você vai brilhar, porque você é a luz do mundo. Quem é a luz do mundo, dá uma glória bem alegre para Jesus. Nós
que tem um porém. A Bíblia diz que se esse sal for insulso, sem sabor, degenerado, para nada mais, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas eu creio que nesta noite aqui, tem sal aqui, glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem vai resplandecer, irmãos? Quem vai brilhar? Quem tem o brilho do Espírito Santo? Glória a Deus. Irmãos, a igreja em si, aleluia, se tem algo precioso, que isso é real, é o brilho do Espírito Santo na vida do homem. Você pode notar, um homem, antes dele aceitar Jesus, ele tem um semblante. Quem já prestou atenção nisso? A mulher, antes de aceitar Jesus, ela tem um semblante. Ele chega dentro da igreja com aquele semblante assim. Quando ele levanta a mão e aceita Jesus de verdade, quando ele sai daqui, você pode olhar nele, que ele já está diferente. Não é a veste que vai mudar, irmão, porque a mudança começa de dentro para fora. Jesus entra dentro, arranca tudo que não presta, e a pessoa já começa, até o olhar já é diferente. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele penetra através dessa palavra até a divisão da alma e do Espírito. Oh, glória a Deus. É a mudança de vida, é a transformação que ele faz, para nós entender qual é a sua vontade. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas tem um versículo que me chama muita atenção aqui nesta noite, irmãos. É o versículo de número 16, que diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar, de não ter corrido nem trabalhado em vão. Esse versículo é tão forte. Quem pode entender o conteúdo desse versículo? Eu vejo esse versículo dizendo assim, ó: guarde a palavra da vida. Amém? Guarde essa palavra da vida, para que no dia que você bater a campa fria, para que no dia, talvez o Senhor venha buscar a sua igreja, você possa gloriar, de não ter corrido nem trabalhado em. Porque vamos analisar uma coisa. Esse dia eu estava em casa e eu fiquei pensando. Aqui tem umas moças. Quem está estudando aqui ainda, irmãos? Quem está estudando? Tem alguém estudando aqui? Glória a Deus. Até o Mateus está estudando. Você imagina, irmãos, quem estuda pela manhã aqui? Pela manhã. Que hora levanta, irmãos? 6 horas da manhã. Você imagina o ano inteiro levantando 6 horas da manhã? É fácil? Vai, se prepara, vai para a escola, e quando chega no final do ano, é reprovado. É alegria no final do ano? Chora? Olha, estou vendo. Chora ou não chora? Um ano inteiro, vamos dizer que está cursando, pagando também, um ano inteiro. Só que tem uma coisa: mesmo que você reprova, no ano que vem você possa voltar na mesma aula, no mesmo ano, e fazer de novo, sim ou não? Mas esta palavra está falando para nós, irmãos, que depois desse momento, não tem como voltar atrás. Você está entendendo aqui? Quem pode entender o conteúdo dessa palavra? Você trabalhou, correu, mas foi em vão. Eu vim para a igreja, subi no altar, preguei a palavra, a igreja se alegrou, os irmãos sentiram a presença. Mas quando eu chegar na presença do Pai, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu nem vos conheço. Será que podemos ouvir essa palavra ou não? Podemos ou não? Independentemente de pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, membros, todos nós corremos risco de ouvir essa palavra. Por isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós venhamos trabalhar, correr, mas com o objetivo daquele dia não ser em vão. Porque você imagina o tempo todo, da igreja para casa, de casa para a igreja, mas não teve mudança. Era somente o paletó e a gravata e a Bíblia de lado que garantia a minha santa ceia. Deus não tem prazer. Quem pode entender isso? Mas é tão gostoso você chegar aqui e dizer: não, eu vou com o coração aquebrantado, porque eu estou me preparando para aquele dia. E quando chegar no dia do Senhor, eu tenho certeza que quando o Senhor vem buscar a sua igreja, eu estarei com Ele lá na glória, regozijando das
bênçãos celestiais do Senhor. Quem pode entender isso, diga amém. Porque aqueles que não agradou o Senhor, a Bíblia diz que naquele dia Deus vai apartar, como o pastor aparta o bode das suas ovelhas. As ovelhas vai colocar à sua direita, e os bodes às suas esquerdas. Mas para a ovelha ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a consumação do século. Aleluia. Quem quer ouvir essa voz soar-nos? Quem quer ouvir essa voz soar da glória bem alegre? Aleluia. Vinde a mim bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Mas aquele que não tiver cuidado nessa palavra, irmãos, vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que às vezes ouvem todo dia, mas não conseguem mudar. Vive só pela casca, sua aparência. Só que nós estamos diante de um Deus, irmãos, que Ele conhece por dentro e por fora. A Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante dos olhos do... Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que nós temos que tratar. Aleluia. Quem sabe nesta noite eu estou pregando essa palavra e alguém está fazendo uma expectativa da sua vida e dizendo: Senhor, eu preciso melhorar mais a minha vida diante de Ti. Oh, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos passar por inocente. Agora é hora de nós consertar. Quem está querendo, diga amém. Mas alguém vai dizer assim: presbítero, minha vida está bem. Glória a Deus. Se a tua vida está bem, se a minha vida está bem, maravilha. Mas se não estiver bem, faça o conserto com o Senhor. Mas que palavra é dura? Essa palavra não é dura, é a palavra de alerta para nós, para não trabalhar em vão, para não estar na casa do Senhor como se fosse a minha rotina do dia a dia, e quando chegar no dia do Senhor, eu ser reprovado. Eu não quero isso para a minha vida. Quem não quer isso para a sua vida, dá um amém bem alegre. Eu creio que meus irmãos também não querem isso para a sua vida. Você quer chegar naquele dia e estar junto com o Senhor. Oh, glória a Deus. Então fica de pé em nome de Jesus. Receba esta palavra nesta noite para a glória do Senhor. Cadê as palmas bem alegres para Jesus?